Ver, Ouvir, Sentir. Pois é, o Ver, Ouvir, Sentir está de volta, conversando com o doutor Maurício Silva sobre o poder familiar. Mas, doutor, quando nós falamos de poder familiar, é claro que existe uma referência. Qual seria essa referência? Por onde nós poderíamos dar o ponto de partida do poder familiar? O poder familiar está inserido no direito de família, né, que o direito de família trata das normas referentes à estrutura, à sistematização da família e à proteção da família. E a questão do poder familiar fica mais no que se refere à proteção da família. Então, o poder familiar, também como referência, se nós formos ler da história, como eu citei agora há pouco, que na própria Bíblia Sagrada, escrita mais de 2000 anos atrás, lá havia referência a respeito da obrigação dos pais. Uma obrigação, primeiramente, que nós não podemos perder de vista, que é uma obrigação moral dos pais, de cuidar dos seus filhos, de protegê-los, de educá-los, de ensiná-los como ele deve proceder em sociedade, mas também ela é uma obrigação legal, que a própria lei manda que os pais tenham essa obrigação. E isso, Chico, tem consequência no próprio direito penal, que na medida em que os pais assim não exercem a sua obrigação civil, ela tem reflexo no direito penal, que no Código Penal vai dizer que quem, por exemplo, não assiste seus filhos na questão da educação de uma forma injustificada, a pessoa responde por crime. O abandono material também é crime. O abandono do incapaz também é crime. E na verdade, o meu estudo, a minha pesquisa, ele vai se encaixando nesse sentido. Porque o que é a minha inquietação? É se existe uma obrigação moral, se existe uma obrigação legal, o que está acontecendo que ela não está sendo exercida? O que está acontecendo que nós vemos hoje os pais deixando os filhos à própria sorte? A meu ver, embora sendo uma obrigação moral, embora sendo uma obrigação também legal prevista no Código Civil, mas quando os pais deixam de exercer a sua obrigação, eles cometem crime. E por cometer crime, eles poderão também ser punidos. Mas o que eu observo pela minha experiência trabalhando na área social, em direitos sociais, trabalhando em CREAS, trabalhando em CRAS, trabalhando nessa área da assistência, das políticas de assistência social, eu observo que os pais, eles têm, isso quer dizer, alguns pais eles têm deixado de cumprir a sua obrigação e eles eles não são punidos por isso. Bom, doutor, o senhor me permite, o senhor falou sobre o ECA, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse estatuto de 2015 para cá tem sido muito questionado, alguns juristas falam em modificação, outros não aceitam. No Congresso Nacional também existe um grupo que defende o direito de algumas modificações no ECA. Existem uns que defendem até também, no que diz respeito a essa história de crime cometido por adolescentes. Qual a sua visão sobre o ECA? A minha visão sobre o ECA é que ele nunca foi posto em prática. Tem muito balão de ensaio. Tem muito balão de ensaio e, infelizmente, o Estado nunca ofereceu as condições para que o ECA ele pudesse ser executado em sua plenitude. Existem algumas coisas a respeito do ECA que é colocado em prática e 90% não. A única parte do ECA que realmente nós vemos ele ter uma efetividade é no que se refere à inimputabilidade do menor de idade, né? E isso é bem preservado, é uma garantia que nós vemos que realmente tem efetividade. Menor idade ele não responde por crime, pelas infrações, pelas condutas deles que poderia ser criminosa, ele não responde. Mas se você já olhar na parte das medidas sociais, que é prevista no ECA também, nós não vemos essas medidas elas serem realmente aplicadas. A única que ela de passagem, nós vemos também elas serem colocadas em prática, é sobre a internação.
E ainda assim ela é bastante fragilizada. Bom, o senhor falou aqui também que tem trabalhado dentro dessa área de assistência social. Então, nessa área aí, há vários pontos antagônicos que a gente poderia falar. Da estrutura familiar, como essas famílias são estruturadas sobre vários aspectos. E o direito, onde o direito se junta à assistência social e trabalha a história da estrutura familiar? Essa é uma pergunta que, quando me convidaram para fazer parte do trabalho de assistência social no município, foi a primeira pergunta que eu me fiz. Lá na academia, 5 anos, e a gente ficava procurando onde é que se encaixaria a questão do profissional do direito dentro das políticas de assistência social. E eu tive uma grata surpresa de perceber a importância do profissional, a importância do conhecedor das ciências jurídicas dentro das políticas de assistência social. De que forma? Que esse profissional, esse técnico, ele colabora, ele contribui, ele participa, principalmente na parte de orientação, na parte de orientar famílias em situação de fragilidade, em situação de vulnerabilidade, para que elas possam, primeiramente, conhecer os direitos que elas têm e a forma como exercer esses direitos. Então, a área do direito, a área do profissional em direito, ela se insere aí e ela se presta justamente a estar fazendo isso. Mas é uma pena, né, e é uma crítica que eu faço, e ao mesmo tempo uma sugestão que eu faço, é que possa ser melhor aproveitado. Possa ser melhor aproveitado. Inclusive, hoje os CRAs, o próprio CRES, seria interessante que a próprio sistema de políticas públicas sobre assistência social pudesse, inclusive, trabalhar melhor a família, que é o nosso tema. Pudesse realmente oferecer condições para orientar pais, para orientar filhos. Isso de uma forma, como a gente falava agora há pouco, os pais, que nem você falou, inclusive, você disse que a dificuldade que os pais têm hoje de exercer esse poder familiar, por causa do trabalho, por causa da labuta diária, mas essas políticas, elas poderiam, por exemplo, elas criarem equipes que pudessem trabalhar tanto na manhã, como na tarde, como na noite, como no sábado, como no domingo, que tivesse equipes. Claro que não a que trabalha a semana inteira ou que trabalha o dia inteiro, mas que ela pudesse estar lá à disposição e pudesse ser criado programas de orientação, principalmente de orientação, principalmente a pais. Chico, eu já tive por diversas vezes a oportunidade de ouvir pais chegar para mim e dizer, referente à criança de 12, de 10 anos, de 11, de 13 anos, dizer, eu não sei o que eu faço com meu filho. Não sabe o que é que faz com o filho. Eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu já vi pais também chegar até a mim, em um CRES, por exemplo, dizer assim, eu vim deixar meu filho, que eu não suporto mais ele. Uma criança ainda, aliás, não criança, porque já entrando na fase da adolescência de 12 anos, mas dizer, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. E isso é duro e é o que eu sugiro, que realmente tantas prefeituras eles possam realmente fazer isso, trabalhar programas e projetos que tratam da família. Bom, doutor Maurício, agradecendo aqui a sua disponibilidade. Então, o poder familiar é importante para toda essa estrutura, né? Toda estrutura da família. É a autoridade que os pais precisam exercer sobre os filhos. Tá certo. Obrigado, doutor Maurício Silva, né? Esclareceu tudo, doutor, e fica o convite. Você é um amigo, alguém que vai estar sendo sempre convidado. Dizendo só o seguinte, qualquer estrutura é necessário para que a sociedade possa funcionar com naturalidade. Imagine vocês a estrutura familiar. Imaginamos nós, que família queremos ter no futuro. Eu não canso de falar aqui, eu sou filho da dona Filomena, o Chico Costa, e o Ver Ouvir Sentir vai estar de volta no sábado da Aleluia.